Vamos conversar sobre a palavra de Deus. Hoje um tema um pouco diferente, mas muito necessário para toda essa demanda que estamos enfrentando, né? Nós vamos falar hoje sobre disciplina e organização em tempos de quarentena. Disciplina e organização em tempos de quarentena. Por que esse assunto é importante? Bom, porque como muitos estão isolados em casa e tendo que adaptar a sua vida a uma nova rotina, é fato que o estresse aparece, o cansaço. Puxa, pastor, nós estamos em casa, estamos cansados? Com certeza, porque nós quebramos a nossa rotina de trabalho, a nossa rotina de escola, de faculdade, né? Então, tudo isso nos afeta diretamente. Então, a Bíblia também traz para a gente algumas orientações de como a gente lidar com esses momentos que a gente não tem muito o que fazer. A gente tem que se adaptar. Então, trabalhar disciplina e organização é fundamental nesse período de quarentena para que nenhum estresse emocional, nenhum drama psicológico venha nos atingir. Já estamos lutando contra um mal tão grande que é esse vírus e nós não queremos que essas demandas emocionais venham sabotar toda a nossa qualidade de vida, ok? Então, para começar a nossa conversa, eu vou pedir para abrir a sua Bíblia. Você, por favor, mantenha a sua Bíblia aí impressa ou a conectada no celular. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 13. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Mais uma vez eu agradeço a participação de tantas pessoas que estão chegando na nossa live. Tem pessoas da Nova Vida, pessoas que não são da Nova Vida, mas que seguem a Nova Vida no Instagram, que estão aqui com a gente hoje. Muito obrigado pela participação dos irmãos, de vocês. Tem a tia Jaque lá de Betim, irmão Carlos aqui no lado do Eldorado. Muito obrigado, viu? Vamos lá. 2 Timóteo 4, 13. Obrigado, Letícia, por ter anotado aí pra gente. 2 Timóteo 4, 13. Diz assim a palavra do Senhor. Preste bem atenção. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Quem está escrevendo isso para nós? É o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está escrevendo para o seu filho da fé, Timóteo. E ele está dizendo, olha, Timóteo, quando você vier, traga para mim a minha capa, mas traga também os meus livros e os meus pergaminhos. Paulo está preso em uma prisão em Roma. Ele está impossibilitado de sair, impossibilitado de viajar, de sair de casa, digamos assim, se conectar com outras pessoas. Ele está preso. Fazendo uma aplicação para o nosso tempo, para esse momento que estamos vivendo, nós estamos também isolados, temos que evitar muito contato nesse primeiro momento. Então, nesse momento, o que Paulo pede para Timóteo? Trazer os livros? Trazer os pergaminhos? Para quê? Tem outra informação importante que deixa a gente mais espantado ainda. Essa carta, possivelmente, é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu antes de ser condenado à morte. Infelizmente, o apóstolo Paulo ele foi condenado à morte e, segundo os historiadores, ele foi condenado à guilhotina. Mas se ele percebe que a morte está chegando, que o fim da vida dele está chegando, por que ele quer os livros? Por que ele quer os pergaminhos? Leia comigo aí o verso 6 do capítulo 4 mesmo. 2 Timóteo 4, 6. Olha só o que diz aí. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. O apóstolo Paulo prevê que o julgamento dele está acontecendo e o decreto da sua morte está chegando. Então, se ele percebe que o fim dos seus dias estão chegando, por que ele pede para o Timóteo trazer os livros e pergaminhos? Para que livro e pergaminho dentro de uma prisão? Para que, irmãos? É para que
o apóstolo Paulo continuasse cuidando da sua mente e do seu coração. Isso é muito importante para nós. Mesmo sabendo que os seus dias estavam se findando, Paulo tinha uma disciplina e uma organização dentro da prisão para que esse ambiente de prisão não maltratasse a sua psique, não maltratasse as suas emoções. Então, além de escrever carta, porque isso também é um exercício muito interessante para cuidar da nossa mente e do nosso coração, ele pede para o Timóteo trazer os livros e pergaminhos. Pergaminhos aí eram documentos da época, que possivelmente eram anotações do apóstolo Paulo ou anotações de outros pensadores da época, porque a produção de livros não era tão rápida como é hoje. Então, muitos pensadores produziam seus conteúdos e deixavam registrados em pergaminhos. Então, o apóstolo Paulo colecionava esses pergaminhos. Para quê? Para ele estar antenado com a sabedoria da época, a compreensão de mundo de outros pensadores, outros filósofos. Então, Paulo pede isso para Timóteo porque ele quer continuar cuidando da sua mente até o último dia da sua vida. Até o último dia da sua vida. Isso, meus irmãos, é um ensinamento para nós impressionante e que tem que chamar a nossa atenção. Nós estamos nesse período de quarentena, só que nós podemos cair na tentação de não cuidar da nossa mente e do nosso coração e vivermos uma vida desorganizada, vivermos uma vida sem nenhuma disciplina. Como nós quebramos uma rotina, a gente pode cair na tentação de achar, não, beleza, vamos esperar esse período passar, depois eu retomo a minha vida, vamos deixar rolar. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Porque isso vai adoecendo a gente emocionalmente, psicologicamente aos poucos. Então, eu deixei aqui também outros textos da palavra de Deus para nos auxiliar nessa reflexão. Eu queria que você me acompanhasse na leitura desses textos. Por favor. Provérbios 31, 27. Provérbios 31, 27. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí. Provérbios 31, 27. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 31, 27. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça, ou não dê lugar à preguiça. O que esse texto está querendo dizer? O que essa sabedoria de Israel está querendo apontar para nós nesse momento? Olha, cuida das demandas da sua casa, mas lembre-se, não dê espaço para a preguiça. Não dê espaço para a preguiça. Porque às vezes nesse momento de quarentena a gente vai adiando um monte de coisas, vai cuidando só do emergencial, que é comida, filhos, uma limpeza aqui, uma limpeza lá da casa e tal, e a gente não produz mais nada para a vida. A preguiça vai tomando conta da gente. Aí a palavra de Deus está dizendo o quê? Não dê espaço para a preguiça. Não dê espaço para a preguiça. Nós precisamos ser produtivos dentro de casa. Precisamos ser produtivos nesse período de quarentena. Então, essa é uma orientação muito importante do livro de Provérbios. Mais um texto em Provérbios que eu queria deixar com os irmãos. Mais um texto em Provérbios, que é Provérbios 14, 23. Só folhear sua Bíblia aí. Provérbios 14, 23. Olha só o que diz aí. Provérbios 14, 23. Todo trabalho... Perdão, irmãos. Só tomar uma aguinha aqui. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. O que esse texto está nos ensinando? O só falar nos leva à pobreza. Só falar que tem que fazer as coisas, mas não fazer, te leva à pobreza. E pobreza aqui eu quero aplicar de uma maneira um pouco diferente. Nos leva a uma vida improdutiva. Eu sei, deve estar acontecendo na sua casa conversas assim, nossa, eu tenho que fazer isso. Nossa, tem que fazer aquilo, né? Nossa, eu preciso enviar aquele e-mail para aquela pessoa. Nossa, a gente precisa consertar aquele negócio aqui em casa.
Nossa, eu precisava ler aquele livro. Eu precisava acessar aquele conteúdo da faculdade, da escola. Só que a gente só fica falando, 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 falando e não age. E por não agir, a gente se torna improdutivo. Passou um dia, passou 2 dias, nós estamos nesses dias de quarentena há um tempo já, e eu acredito que tem coisas que você pensou lá no primeiro, segundo dia, que hoje você está assim, é verdade, pastor, eu ainda não fiz nada disso que eu tinha que fazer. Então é muito importante a gente não só falar, mas a gente ter organização e disciplina para que a gente coloque a nossa fala em prática. Em prática, ok? Daqui a pouco eu vou dar orientações bem específicas de como colocar isso em prática. Por enquanto eu estou dando apenas uma orientação bíblica para os irmãos de como a organização e a disciplina é importante, principalmente nesse momento que vivemos de quarentena. Um terceiro texto que está em Eclesiastes, um pouquinho depois de Provérbios. Eclesiastes 3:1. Esse texto é bem conhecido. Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Diz assim a palavra do Senhor: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo há um tempo certo, uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, o que o sábio Salomão está nos dizendo aqui? Há um tempo para tudo. E aqui, meus irmãos, já começa a engrossar o caldo, como diria um bom mineiro. O que eu quero dizer com isso? Obrigado, Ana, por estar digitando aí para a gente o texto também, viu, Ana Lídia? Muito obrigado. O que eu quero mostrar para os irmãos aqui, como eu disse, vai engrossar o caldo para nós. Nós não estamos de férias. Eu sei que alguns irmãos estão de férias por uma estratégia da empresa onde trabalha, a empresa colocou alguns funcionários de férias, mas de forma geral, nós não estamos de férias, nós estamos em quarentena, estamos enfrentando um problema mundial. Mundial. E por não estarmos de férias, nós precisamos também lembrar que nós não temos mais tempo. Nós temos o mesmo tempo que a gente sempre teve, 24 horas. Nós não ganhamos mais tempo. Nós mudamos a nossa rotina. Nós mudamos a nossa rotina. Só que o tempo continua sendo o mesmo. Ou seja, se você não se organizar, se você não desenvolver uma disciplina de cumprimento de tarefas, você vai passar esse período de quarentena e vai chegar no final e vai perceber assim, puxa vida, eu não aproveitei muito para aprender alguma coisa, para resolver algumas coisas e tal. Eu demorei muito ou eu não consegui aproveitar esse tempo e acabou que agora eu vou demorar mais tempo ainda para conseguir produzir algo novo. Enfim, há um tempo para tudo e o tempo que nós temos continua sendo 24 horas, irmãos. 24 horas. Nada disso mudou. Então, se você não tem disciplina e organização, você vai continuar achando que tem muito tempo, mas não vai produzir nada. Essa é uma crítica que eu sempre fiz para mim mesmo e também nas minhas pregações, os irmãos vão lembrar disso. Antes dessa crise chegar, antes dessa pandemia aparecer, é muito comum a gente dar a resposta assim, estou sem tempo. Não tenho tempo para fazer atividade física. Vou falar de atividade física daqui a pouco. Não tenho tempo para estudar. Não tenho tempo para me preparar para isso e tal. Minha vida é tão corrida, pastor. Todo mundo tem uma vida corrida. Todo mundo tem uma vida corrida. Mesmo em quarentena, a nossa vida pode ser corrida, sabia? Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos. Então, se a gente não tiver organização e disciplina, a gente perde o nosso tempo. A gente joga fora o nosso tempo. Dito isso, irmãos, eu separei aqui algumas orientações bem práticas de como a gente aproveitar melhor o nosso tempo e como desenvolver um pouco de disciplina para a gente não perder nenhum minuto com coisas triviais que não acrescentam nada para a gente. Então, a primeira orientação que eu quero deixar, as meninas aí, Letícia, Ana Lídia, por favor, preparem-se para escrever, tá bom?
Vamos deixar as nossas crianças e adolescentes aí participando também ativamente da nossa live. A primeira orientação: não veja jornais o tempo todo. Não veja jornais, noticiário, o tempo todo. Porque o tempo todo está aparecendo alguma notícia. Se você entrar na internet, você vai ver a notícia o tempo todo, gente anunciando a mesma coisa, e para dar ibope, tenta mudar uma palavrinha, tenta mudar uma outra coisinha para parecer diferente, para você ler a mesma notícia. Não veja noticiário o tempo todo. Estabeleça um horário específico do dia para você se informar do que está acontecendo. Um horário é suficiente. Um horário é suficiente. Porque se você prestar atenção, você vai perceber que você acaba lendo a mesma notícia várias vezes no dia. Então você não precisa ficar o tempo todo se conectando com o noticiário para saber, meu Deus, será que nesse segundo, nesse minuto já tem novas notícias? Não precisa disso. Isso é ansiedade. Isso é uma crise leve de ansiedade, que você precisa se cuidar. Então, preste muita atenção. Estabeleça um horário do seu dia para ver as notícias, para assistir algum noticiário. Só isso já é o suficiente. Você vai ficar bem informado e não vai ficar tão ansioso ouvindo a mesma notícia várias vezes. Ok? Segunda orientação prática para você desenvolver disciplina e organização nesse período de quarentena. Não estamos de férias. Coloca isso aí para mim, por favor, meninas. Não estamos de férias. Ou seja, trabalhe. Trabalhe. Nós não estamos de férias. Você precisa trabalhar. Você precisa mandar um comando aí para sua mente, para o seu coração, dizendo: opa, não estou de férias não, estou curtindo não. Eu preciso trabalhar a mente, eu preciso trabalhar o coração. Então, coloque isso, acorde já com essa mentalidade. Eu não estou de férias, preciso trabalhar. Como assim preciso trabalhar, pastor? Aí vem a terceira orientação. Terceira orientação. Estabeleça um horário para dormir e acordar. Estabeleça um horário para dormir e acordar. Por quê, pastor? Sim, porque isso tem a ver com disciplina. Você estabelecendo horário para dormir e para acordar, não era assim a sua rotina antes? Com escola, faculdade, trabalho na empresa. Você não tinha horário para acordar, para se arrumar, sair para o trabalho, sair para a escola, sair para a faculdade. Você não tinha horário para chegar em casa, um certo horário para dormir, não tinha. Então, você tem que voltar com isso agora. Estabeleça um horário para dormir e acordar. E coloque despertador, inclusive. Porque isso vai passar um comando para o seu cérebro que você não está, digamos assim, em casa de quarentena sem fazer nada. Você vai passar uma mensagem para o cérebro dizendo: estou trabalhando. Eu preciso manter a minha rotina de disciplina, porque eu estou trabalhando. Eu preciso produzir. Produzir. Nós não estamos de férias. Estabeleça um horário para dormir e acordar. Estabeleça um horário de alimentação espiritual. Vamos lá, meninas, anotando aí? Estabeleça um horário de alimentação espiritual. Espiritual. Coloque aí na sua agenda do dia, em qual horário do dia você vai se alimentar espiritualmente. Lendo a Bíblia, fazendo um devocional sozinho e com a família, orando. Pastor, só um horário? 2, 3, de acordo com a sua agenda do dia. Ok? Mas estabeleça. Porque se você não estabelecer isso, pode acontecer de você entrar em uma oração mecânica, em uma espiritualidade mecânica, sem vida, sem paixão de alma. Mas se você estabelecer um horário, o que você vai dizer para o seu cérebro? Olha, esse momento aqui é o momento que eu vou silenciar os noticiários, vou silenciar
as conversas paralelas aqui em casa, vou para um quarto, enfim, ou reúno a minha família, pessoal, parou agora, parou a brincadeira, parou os jogos de videogame, de internet, parou tudo, vamos nos reunir aqui e vamos ter um momento de oração, vamos ter um momento de leitura bíblica. É fundamental. Fundamental, irmãos. Fundamental. Ah, pastor, mas a minha vida está muito agitada, estou com 2 crianças aqui em casa, o meu marido sai para trabalhar, minha esposa sai para trabalhar, e as minhas crianças são tão pequenas que consomem todo o meu tempo, toda a minha energia. Mesmo assim, tem como você colocar as crianças para dormir e depois ter o seu momento com Deus. Tem como você acordar um pouco mais cedo, aquele horário específico que as crianças geralmente acordam, acorde um pouco antes, mas tenha o seu momento. Seu marido chegou do trabalho, sua esposa chegou do trabalho, tem um momento. É importante você se alimentar espiritualmente, por que não chamar as pessoas da sua casa para fazer isso, ok? Como disse a Simone aí, pode ser sozinho ou em família, depende da sua rotina. Mas você precisa ter um momento para se alimentar espiritualmente. Você vai se debruçar na palavra de Deus, orando, lendo um bom livro de espiritualidade. Posso indicar alguns se os irmãos quiserem, ok? Lendo um bom livro e orando. Vamos lá. Eu acho que está na quarta orientação. Ou quinta. Me ajudem aí, meninas. Crie uma rotina semanal. Como assim, pastor? Crie uma rotina semanal. É você saber o que você vai fazer em cada dia da semana. Aí eu pergunto para você pensar aí. Se você quiser compartilhar aí, também pode. Ok? Mas pensa comigo. Você sabe o que você vai fazer hoje? Você já estabeleceu tarefas do que você tem que fazer hoje. Hoje é terça-feira, dia 24 de março. Você acordou sabendo o que você vai fazer durante o dia? Você estabeleceu uma meta para o seu dia? Por exemplo, leitura de um livro. Quantas páginas do livro você vai ler hoje? 1, 2, 10, 20, 30, 50? Você estabeleceu uma meta para o seu dia? Lembra aquelas tarefas que você falou que tinha que fazer, mas até agora não fez? Estabeleça metas diárias para que você tenha uma agenda semanal. Para você saber o que você vai fazer na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ok? Por que a gente avisa os irmãos que vai ter live hoje às 10 horas, depois no outro dia, outro horário? Para que os irmãos se organizem. Ah, mas a maioria está em casa, para que se organizar? Precisa se organizar. Porque senão a gente deixa para fazer coisas na hora da live aqui com a igreja. Então a gente precisa se organizar. Estabeleça uma agenda semanal de tarefas diárias e metas diárias. No final da semana, você vai fazer uma avaliação do que você fez e deixou de fazer. E prepare-se, porque adquirir disciplina não é uma coisa tão simples, a gente tem que se esforçar. Você vai se surpreender. Vai ter lá na sua avaliação semanal, puxa vida, eu deixei de fazer isso aqui. Nossa, esse para casa que a professora mandou. Ah, esse exercício da faculdade. Nossa, aquela tarefa. Você vai se surpreender. O quanto que a gente tem essa mania feia de deixar para depois as coisas. Então, adquirir uma nova disciplina exige esforço. Muito esforço. Então, não estou falando de coisa fácil aqui não. Ok? Eu estou falando de coisa que exige esforço da gente. Mas se a gente se exercitar todos os dias, nesse sentido de agenda, a gente vai ser mais produtivo e daqui a pouco vai ficar mais leve. Porque o novo hábito é assim, né? A gente vai se exercitando, no primeiro momento é chato, é difícil, é complicado, e depois, opa, já começa a ficar natural. E já que eu falei de exercício físico, quinto ou sexto aí, meninas, me ajudem, a quinta ou sexta orientação é faça atividade física em casa. Que isso, pastor? É isso mesmo, faça atividade física em casa. Tem um monte de vídeo no YouTube, mostrando para você de como que você pode fazer atividade física em casa. Tem até um meme aí, né? Um vídeo engraçadinho que mostra a pessoa colocando
algum produto escorregadio no chão, um óleo, um sabão, se apoiando na pia e simulando uma caminhada de esteira. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso aí é brincadeira. Isso aí a gente não entra não, tá bom? Eu estou falando de atividade física séria mesmo. Tem muito vídeo na internet que nos ajuda a fazer atividade dentro de casa, sem nenhum perigo de lesão, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que saber dos nossos limites. Mas a gente não pode ficar sem atividade física. Nosso corpo não foi feito para ficar parado. Não foi feito para ficar parado. Então, a gente precisa de mobilidade. Olha, quando você está internado no hospital, num estado grave e tal, você sabia que tem uma equipe de fisioterapeutas que vai até o seu quarto, e dependendo do seu estado de saúde, é lógico, né? Mas vai até o seu quarto e faz alguns movimentos com você, porque o seu corpo não pode ficar parado. Então, se isso acontece até dentro do hospital, quando você está debilitado, doente, quanto mais em casa, que nós estamos razoavelmente bem e precisamos manter a nossa atividade, ok? Cuidado com a alimentação aí, gente. Tem gente que, por conta da ansiedade, come demais. E porque não tem muito o que fazer, porque está em casa, né? Bom, espero que agora você tenha o que fazer. Mas, enfim, tem que tomar cuidado com a alimentação, senão a gente vai comendo o dia inteiro. Isso prejudica a saúde. Isso prejudica a saúde. Então, a gente tem que ter horário para comer, dosar. Eu confesso para os irmãos, tem hora aqui em casa que eu olho assim, puxa, eu vou dar uma beliscadinha ali, comer um negocinho ali, mas eu procuro me controlar. Opa! Não. Isso não é legal, isso não é bacana, não é o momento, eu não estou com fome, é só a vontade de comer mesmo. Eu estou tentando me disciplinar nesse sentido para eu não prejudicar a minha saúde. Então, atividade física e alimentação dentro de casa é fundamental. A gente não pode abrir mão disso. A gente não pode abrir mão disso, ok? E, por fim, uma última orientação prática. Faça um checklist dessas tarefas diárias que eu mencionei. Faça um checklist das tarefas. Anota aí, meninas. Faça um checklist ou faça uma lista das tarefas diárias. E coloca do ladinho assim um espaçozinho para você ticar. Ah, feito, não feito e coisas do tipo. Mas não faça isso sozinho. Chame a família para construir essa lista de tarefas. Você que é pai de crianças, de adolescente, tá? Os meninos estão aí em casa e tal. Vamos lá. Chama todo mundo e coloque metas para todos da casa, todos da família. Checklist. Cada um tem que ter uma lista de tarefas. Cada um tem que ter uma lista de tarefas diárias para que todos possam alcançar as suas metas diárias. Por isso que esse planejamento, irmãos, de agenda é familiar, ou é com todos que compõem a sua casa. Precisa ter isso. Precisa ter. Então, construa juntos. Você que é pai de crianças menores, mas que entende a orientação do papai e da mamãe, chama todo mundo lá na sala, coloca as crianças lá na sala, ou na mesa, onde você preferir, no seu quarto, em cima da cama, abre lá o caderno e comece a anotar. A partir de agora, papai e mamãe tem tarefas e os filhinhos também têm tarefas. E cada um aqui vai ter que fazer algumas tarefinhas. Entendeu? Então, se organize em família para que você tenha disciplina e organização produtiva. Ok? A Simone tá falando aqui, né? Disponibilize esses itens de planejamento que você lista. Aqui. Ok, posso fornecer depois para os irmãos. Muito bem, irmãos. Essa era a palavra de hoje. Eu já preciso caminhar para o nosso fim aqui, tá bom? Para não ficar muito extenso, para a nossa edição ficar legal também. E a live vai ficar gravada aí por 24 horas no Instagram. A gente vai subir a mensagem para o YouTube. Então você pode rever tudo que a gente aprendeu aqui. Mas, por favor, coloque em prática. Coloque em prática. Apóstolo Paulo, quando estava preso, ele não ficou ali sem fazer nada, esperando a vida chegar. Não. Ele produzia, ele lia, estudava, escrevia, se exercitava. Para dar conta de pensar, a gente precisa exercitar. Então ele se exercitava sim, ok? Então ele não ficava parado, mesmo sabendo até que a morte estava chegando, ele não ficava parado. Ele era um homem que produzia, ele era produtivo. Ele aproveitava o seu tempo, mesmo que fosse dentro de uma prisão.
nós temos que fazer o mesmo. Aproveitar o nosso tempo, mesmo que seja dentro de casa. Ok? Vamos orar? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Temos que orar e orar sem cessar, né, irmãos? E todos os nossos encontros de live aqui serão encontros de oração também. Acompanhe comigo essa oração, se você puder, reúne a sua família aí, junta todo mundo de novo. Vamos falar com Deus, feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra perfeita. Palavra esta, Pai, que é capaz de nos alimentar em qualquer área da nossa vida. Obrigado porque hoje a Tua palavra nos ensinou a importância de sermos disciplinados e organizados. Nos ajude, Pai, a colocar tudo que nós aprendemos aqui hoje em prática. Nos ajude, Pai Santo, a desenvolver uma nova rotina dentro de casa, uma nova disciplina dentro de casa. Não nos deixe cair na tentação de ficar acomodados durante o dia, improdutivos. O Senhor não nos fez para sermos improdutivos. O Senhor nos fez para produzir com excelência. Por isso, Pai Santo, em nome de Jesus, nos ajude nessa hora. Eu sei, Pai, que muitos dos nossos irmãos estão enfrentando dramas na área psicológica e emocional, porque esse momento é um momento difícil para todos nós. E eu peço ao Teu Espírito Santo que venha trazer paz, venha trazer tranquilidade a esses corações ansiosos. E mostre para eles, Pai Santo, que essa organização pode também ajudar a combater essa ansiedade do dia. Perdoe os nossos pecados, limpe a nossa alma, limpe o nosso coração, limpe a nossa mente, para que possamos estar conectados com o Senhor, com a Tua palavra, com a vida que o Senhor tem nos dado. Pai Santo, sempre lembramos aqui dos nossos queridos profissionais que precisam trabalhar para que nós não tenhamos nenhuma escassez ainda maior. Profissionais da saúde. Nós lembramos dos cozinheiros, lembramos também daqueles que trabalham em telecomunicação, mantendo a internet funcionando, o pessoal que trabalha na rede elétrica. Em nome de Jesus, Pai Santo, lembramos dos caminhoneiros que precisam fazer esse transporte de medicamento, esse transporte de alimento. Guarde a vida deles, Pai Santo. Guarde a vida de todos os profissionais que estão saindo de casa todos os dias para trabalhar, para servir a cidade, servir as pessoas. E aqueles que permanecem em casa, Pai, que o Senhor também guarde os corações. Em nome de Jesus, dê paz aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém.